Certa vez, pela manhã, Jesus saiu e teve fome e encontrou uma figueira à beira do caminho. Jesus, então, encontrando essa figueira, na expectativa que encontrasse fruto nela, encontrou apenas folhas. E por não encontrar fruto, Jesus disse: nunca mais nascerá de ti fruto algum. Simplesmente a figueira se secou e morreu. Não houve mais, na história daquela figueira, algum fruto que nasceu conforme a palavra de Jesus. Porém, no final ele diz o seguinte, aos seus discípulos admirarem como a figueira se secou e como ela morreu apenas com a palavra de Jesus, por não encontrar frutos nela. Jesus diz: tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. E aqui é o segredo espiritual que nós vamos abordar neste momento. A fé que recebe. Eu sou o pastor Benjamin Júnior. Estamos aqui juntos nesta oportunidade de abordarmos a palavra do Senhor. Venha conosco para entender a fé que recebe. Esse texto que eu acabei de falar para vocês, ele se encontra em Mateus capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 22. Toda essa história e esse acontecimento encontra nesse texto, também em Marcos, em alguns outros textos. Agora, olha que coisa interessante. Jesus estava querendo e fez com que os discípulos entendessem o poder espiritual que ele tinha dado por Deus. Um poder sobrenatural de fazer coisas impossíveis acontecerem. Literalmente tudo. Eu já li esse texto muitas vezes. Eu confesso para vocês que eu já tive vários entendimentos, eu já tive várias interpretações desse texto, mas atualmente o Espírito Santo ele me chamou para entender algo mais profundo. Jesus está dizendo que o tudo o que pedirdes é literalmente tudo o que nós pedimos. Não há uma limitação para este tudo. Aliás, vamos começar aqui demistificando esse texto. Vamos começar analisando aqui esse texto. O versículo ao qual nós vamos abordar, ele se encontra no versículo 22. É o versículo 22. Mateus 21, 22 que diz: e tudo que pedires, ou tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Esse é o versículo que revela o mistério do Senhor Jesus para nossas vidas acerca do poder espiritual manifestado na oração. Mas vamos lá, o que é o tudo? Muitas pessoas pensam que o tudo ele é limitado, ele está limitado ao que Deus pode fazer. Não. A Bíblia diz que Deus pode todas as coisas e que nada lhe é impossível. Literalmente, nada. Quando Jesus olha para os discípulos uma certa vez e diz: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis a este monte, saia do teu lugar e precipite-se ao mar. Literalmente, Jesus estava dizendo numa situação tão grotesca que Deus tem o poder de fazer isso. Se Deus tiver que fazer a terra estremecer para que um monte se abale, se remova do seu lugar e se derrame ao mar, Deus tem esse poder. Então é fato que Deus é poderoso. Não podemos limitar o tudo, porque Deus tem o poder de qualquer coisa. Precisamos lembrar que esse Deus do qual nós falamos é o Deus que criou os céus, a terra, os luminares, as estrelas, criou as constelações, criou os planetas, criou a botânica, criou os animais, criou todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Mas quando Jesus fala tudo o que pedires em oração, ele também está dizendo tudo no literal. Tudo. Mas o que é esse tudo, pastor Benjamin? Esse tudo é tudo aquilo que você crê. Exatamente isso. O foco da mensagem que Jesus está trazendo nesse texto não está apenas no poder de Deus.
O foco deste versículo não está apenas no poder de Cristo. O foco deste versículo está também em você. O que você crê? Porque muitas das vezes nós não cremos que Deus pode fazer certas coisas, ou muitas das vezes nós não acreditamos que Deus possa realizar em nossas vidas. Então, o tudo de Deus não encaixa certas coisas das nossas vidas. Tem pessoas que elas não conseguem acreditar que Deus pode restaurar os seus casamentos. Então, elas se separam, elas se divorciam. Por quê? Porque elas não crêem nisso. Ou, ainda que elas saibam que Deus pode restaurar, elas não acreditam nelas mesmas. Então, o tudo delas é limitado por conta de que a crença delas não envolve aquela situação específica que elas precisam. Tudo é tudo aquilo que eu creio. Se você crê que Jesus cura o câncer, se você crê que Jesus cura a AIDS, se você crê que Deus ele restaura uma condição de morte de uma pessoa, que ele ressuscita um morto, então se você pedir, vai acontecer. Por quê? Porque tudo o que pedires em oração, crendo, vocês irão receber. Eu quero lembrar vocês, usar na Bíblia mesmo, vamos usar exemplo da Bíblia para retratar pessoas, história de pessoas que creram no impossível, e isso lhes aconteceu porque elas creram. Vamos falar de Ana? Ana, a mãe de Samuel, do profeta, juiz, sacerdote Samuel. Exatamente, Ana. Ana era uma mulher estéril. Não poderia dar filhos. Numa época onde não existia inseminação artificial, não existia tratamentos medicinais que fizessem uma mulher estéril dar à luz. Não existia barrigas de aluguel. Não existia nenhum método científico que fizesse uma mulher infértil passar a ser fértil. Não existia nenhum tratamento medicinal. Era impossível. Mas o que Ana fez? Ana foi no templo, dobrou os seus joelhos e orou ao Senhor e disse: se o Senhor me der um filho, eu lhe dou. Ou seja, o que Ana fez? Apenas uma oração? Não. Ela creu que aquilo era impossível para ela, mas era possível para Deus. Qual o resultado? Ela teve um filho. E não um filho, mas ela teve um sacerdote, juiz e profeta. Um homem que foi um marco na história do povo judeu com a sua vida. Porque ela creu. O tudo dela não era limitado por ela mesma. Ela acreditou, ela creu. Vamos contar um outro exemplo? Josué, quando foi batalhar para conquistar as terras de Jericó, se juntaram 5 reis para guerrear contra Josué na batalha, nessa conquista. E esta batalha estava ferrenha, travada, e simplesmente Josué precisava que o dia precisava de mais horas com o dia claro para que ele pudesse vencer esta batalha. Se caísse a noite, se a noite entrasse, então simplesmente seria uma vantagem para o exército inimigo. O que Josué faz? Ele faz um pedido impossível para Deus. Não, ele faz um pedido que é impossível para ele, mas ele crê que é possível para Deus. Simplesmente Josué pede para que Deus faça o sol parar. E simplesmente o sol para, o dia prolonga, Josué com o povo de Israel vence as batalhas. Exatamente isso. Outro exemplo é o rei Ezequias. O rei Ezequias, numa guerra contra Senaqueribe, rei da Síria, o rei Ezequias, rei do povo de Deus, simplesmente ele recebe uma carta de afronta, uma carta onde Senaqueribe afrontava. O que ele faz? Pega esta carta, levanta diante de Deus em oração e ele diz: Senhor, julga esta causa. A Bíblia diz que naquela mesma noite que ele fez a oração, que o rei Ezequias fez a oração, Deus envia um anjo, o anjo do Senhor aparece no arraial dos assírios. E naquela noite, o anjo do Senhor mata
185 mil soldados do exército assírico, ou do exército sírico. Simplesmente quando Senaqueribe se levanta pela manhã e vê a tamanha baixa no seu exército, ele bate em retirada, ele vai embora e não guerreia mais com o povo de Israel. Aquilo era impossível. Numa noite, como que morreu, pastor? Foi morte súbita? Foi infarto? Eu não sei, a Bíblia não dá detalhes. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, que 185 mil homens morreram numa noite só, pelo poder do anjo do Senhor, porque era impossível ao homem, mas o rei Ezequias creu. Então o tudo dele encaixou a situação dele. Esse mesmo rei Ezequias recebeu a visita do profeta Isaías. Ao receber a visita do profeta Isaías, o profeta traz um recado de Deus. Depois de muito tempo passado, o recado de Deus é o seguinte: prepara a tua casa, organiza a tua casa, porque tu vai morrer. O rei Ezequias, mais uma vez, como prova da sua fé, faz uma oração fazendo um pedido que era impossível a ele, mas era possível a Deus. O rei Ezequias simplesmente ora a Deus e diz: Senhor, eu te servi, Senhor, eu honrei teu nome, Senhor, eu isso. Antes que o profeta Isaías saísse do pátio do palácio, Deus manda o profeta Isaías voltar e dar um recado, dizendo o seguinte: eu acrescentarei, ouvi tua oração e acrescentarei mais 15 anos na sua vida. Só que aí não está o impossível apenas. O impossível está aqui. O rei Ezequias olha para o profeta Isaías e diz: como saberei que isso sucederá? O profeta Isaías olha para o rei Ezequias e diz o seguinte: peça o que você quiser. O rei Ezequias faz um pedido impossível. Ele pede que o sol retroceda. Sabe, antigamente as pessoas tinham o relógio solar. Todos nós sabemos que quando o sol ele bate num corpo, ele projeta a sombra no chão. Só que se você ficar parado ou tiver um objeto parado, você vai perceber que essa sombra ela segue um sentido horário. Correto? Por quê? Porque todos nós sabemos que o sol ele está num curso, num sentido só. Correto? O profeta Isaías volta para casa, dobra o joelho, olha o profeta Isaías aqui, crendo no impossível. Olha o tudo dele, como tudo dele encaixava coisas impossíveis. O profeta Isaías volta para casa e fala: Senhor, eu dei a palavra do Senhor para o rei Ezequias. O rei Ezequias pediu uma prova. Eu peço ao Senhor que o sol retroceda. E sabe o que aconteceu? O sol retrocedeu. Exatamente. O sol retrocedeu. E Deus respondeu o profeta Isaías, mostrando para Ezequias que ele é o Deus do impossível, que ele é o Deus do tudo. Por isso que quando Jesus, em Mateus capítulo 21, versículo 22, ele diz: tudo o que pedirdes, o tudo é tudo aquilo que você crê. Você crê na cura do teu câncer? Você crê na cura da AIDS? Você crê que Deus pode ressuscitar um morto? Você crê que Deus pode restaurar seu casamento? Você crê que Deus pode restaurar a vida do teu filho que está perdido na cocaína, no crack, no mesclado? Você crê que Deus pode resolver essa angústia da alma? Você crê que Deus pode te tirar dessa depressão? Você crê que Deus pode reverter a situação de calamidade no meio da tua família? Tudo o que pedires, basta apenas você crer, basta apenas você acreditar. O tudo não é condicional, ele é incondicional. Basta apenas o tudo estar implícito naquilo que você crê. Se você acredita, Deus não é pequeno, mas você tem tornado ele pequeno. Você tem crido, você tem pintado uma imagem de Deus na sua mente de um Deus pequeno. Talvez não porque você não acredita que Deus possa, mas porque você não acredita que você merece. Aí eu vou te fazer uma pergunta. De fato, quem merece? Eu não vou nem entrar nessa questão, mas quem merece? Ninguém merece nada. Tudo que Deus faz por nós é por livre e espontânea vontade dele e embasado no seu
infinito e profundo amor. Nós não merecemos. Eu mesmo digo por mim mesmo, eu não mereço o ar que eu respiro. Quando eu olho para mim, quando eu olho para as minhas limitações, quando eu olho para os meus erros, para as minhas fragilidades, eu percebo que eu não mereço nem viver. Mas quando eu olho para o amor de Deus e vejo a sua graça, então eu vivo a vida com toda a intensidade, dizendo louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele me deu esta oportunidade de ter um poder espiritual manifestado em minha vida. Só que tem um outro segredo. No versículo 22 diz, tudo que pedirdes em oração. Não é apenas pedir, precisa ser em oração. Você não pode apenas pedir. Eu já tive coisas, eu vou contar o meu exemplo, minhas experiências. Eu já tive coisas que eu pedi para Deus e não foi em oração e Deus fez. Já teve coisas que eu determinei, em nome de Jesus, um dia eu vou ter um desse. Por exemplo, um dia eu determinei, um dia eu vou ter um carro desse. E eu ganhei, depois de 5 anos eu ganhei um carro daquele, exatamente. Eu nem lembrava mais, mas eu determinei. Só que eu entendo perfeitamente que muitas coisas que eu quero pedir a Deus, eu preciso pedir em oração. Por quê? Porque tem uns segredos na oração que Deus quer manifestar na sua vida, que Deus quer revelar em você. Primeiro segredo, por que eu tenho que pedir em oração? Porque na oração a fé cresce para realizar o que parecia impossível. Exatamente, meu querido. É no momento da oração que a nossa fé cresce para realizar o que anteriormente parecia impossível para nós. Eu não estou dizendo que é na oração que Deus te dá a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, não. A fé não vem pelo ouvir louvor, a fé não vem por ouvir conselho, a fé vem por ouvir a palavra. Se ela estiver no louvor, se ela estiver no conselho, então vem a fé. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra é sagrada. Porém, é na oração que a tua fé cresce para realizar o que parecia impossível. Por isso que Jesus disse, tudo que pedirdes em oração, ou tudo que pedirem em oração, precisa ser em oração. Segundo motivo pelo qual Deus pede, ou segundo motivo pelo qual Jesus diz, tudo que pedires em oração. Por que deve ser em oração? Por que tem que ser em oração? Porque é em oração que sustentamos os nossos desejos à luz da vontade de Deus. E outra coisa, é na oração que as nossas motivações são testadas. Exatamente. O meu desejo precisa ter um confronto? Não, ele precisa ter uma comparação, um peso de medida com a vontade de Deus. E é na oração que a vontade de Deus, que essa luz maravilhosa, dissipa as trevas do meu pedido. Por isso que tem que ser oração, é um tratamento. É um tratamento onde eu vou orando a Deus, vou colocando os meus pedidos e ali eu vou percebendo o que no meu pedido está em conformidade com a vontade de Deus e o que no meu pedido não está em conformidade com a vontade de Deus. Sem contar que as minhas motivações são testadas. Eu posso pedir tudo para Deus, mas aí é que está a questão. Certas coisas que eu peço a Deus, as motivações não são corretas. As motivações precisam ser testadas. Porque nós, seres humanos, nós temos a raiva, nós temos a ira, e muitas coisas nós podemos pedir pela motivação da raiva, da ira. O apóstolo Paulo diz o seguinte, ireis, mas não pequeis, irais, mas não pequeis. Ou seja, a ira é inevitável que ela venha, ela vai vir, mas eu não posso pecar por motivação de ira. A ira pode me levar ao pecado. E muitas das coisas que nós pedimos a Deus, nós podemos, sim, no momento de ira, pedir com essa motivação. E Deus não vai atender isso. Tá entendendo? Então, por isso que ele fala, é tudo que pedires em oração, porque a oração trata os nossos pedidos, coloca os nossos desejos à luz da vontade de Deus e testa as nossas motivações. E eu vou lhe dar um exemplo
da motivação que foi testada, da nossa motivação que é testada. Abacuque. Abacuque é esse exemplo. O próprio livro de Abacuque, Abacuque começa a sua oração indagando a Deus. Ele faz a sua oração, o livro de Abacuque é uma oração, praticamente, e ele começa o livro dizendo: Deus, o Senhor não está vendo, o Senhor não está olhando, os nossos inimigos prevalecem contra nós, os nossos inimigos estão aqui nos massacrando, e o Senhor não está vendo, mulheres estão sendo isso, mulheres estão sendo estupradas, homens estão sendo mortos, crianças, a calamidade está acontecendo. Cadê o Senhor? E Abacuque faz uma oração legítima, sim, sincera, sim, mas que coisa interessante. Alguma coisa acontece espiritualmente dentro de Abacuque que a motivação de Abacuque muda. E simplesmente quando essa motivação muda, Abacuque diz aquele seguinte. E aqui em Abacuque 3, versículo 17, nós temos a prova de que a motivação de Abacuque foi mudada por meio de orações e respostas e momentos íntimos com Deus, dele falando, Deus respondendo, suas motivações foram mudadas. A situação não, mas a motivação sim. E ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Olha que coisa maravilhosa, meu querido. Quero um momento na oração. Todo o livro de Abacuque ele é praticamente uma oração. É Abacuque falando, é Deus respondendo, é Deus mostrando, e no final sua motivação é mudada. Muitas das vezes nós fazemos pedido legítimo com a motivação errada. Os pedidos são certos, mas as motivações são erradas. Terceiro motivo pelo qual Jesus requer que você peça em oração. É em oração que o Espírito Santo mostra se estamos pedindo a coisa certa e na intenção certa. Olha que coisa interessante. A motivação, ela é o que nos impulsiona a pedir algo. A intenção é o resultado que nós desejamos. Quando eu peço, eu tenho a intenção que aquilo causa um efeito. E é aqui no momento da oração, é no momento que você pede para Deus em oração, que você vai perceber que o Espírito Santo vai mostrar se o que você está pedindo é correto e se a tua intenção é correta, a sua intenção vai ser testada. Quantas pessoas pediram para Deus fazer algo com a intenção maldosa, maquiavélica? Então, o próprio Espírito Santo coloca as suas intenções em teste, prova as suas intenções e mostra para você que a Deus ninguém engana. Não adianta pedir com os lábios coisa boa, sabendo que essas coisas boas, naquele momento, vão produzir situações ruins. Deus conhece os corações. Aliás, se eu não me engano, é o profeta Jeremias que diz o seguinte: enganoso é o coração e perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, Senhor Deus, esquadrinho o coração, provo os pensamentos e dou a cada um conforme as suas obras. Ou seja, não adianta você falar com o lábio coisas boas e ter o coração ruim. Deus conhece a tua mente, sabe a sua intenção, sabe o que você quer causar com o que você está pedindo, sabe o resultado, o fim que você quer provocar com o que você está pedindo. Por isso que ele diz: e tudo que pedires em oração, porque o Espírito Santo vai transformar e vai mostrar a pecaminosidade na sua intenção.
Quarto motivo, por que tem que ser em oração? Pastor, por que tem que ser em oração? Porque é em oração que nos tornamos conscientes da nossa falta de fé, meu querido. É isso mesmo. Às vezes, você tem uma certa crença, mas não é uma fé genuína. O Espírito Santo, ele mostra para nós, no momento da oração, que nós estamos com pouca fé. Vou te dar um exemplo. O exemplo de Pedro. O próprio apóstolo Pedro, estava acontecendo uma tempestade, Jesus se aproxima andando sobre o mar, eles pensam que era um fantasma, então Jesus ali diz, não, não sou fantasma, sou eu. Aí Pedro toma a palavra e diz o seguinte, faz um pedido. Olha só, Pedro ora a Jesus e faz um pedido. Se é tu mesmo, mestre, manda-me ter contigo. Jesus disse, venha. Quando Pedro começa a andar, Pedro vive o sobrenatural. Só que muitas vezes nos falta fé para permanecer vivendo no sobrenatural de Deus. Simplesmente Pedro, por momento de invigilância, olha para o vento, olha para o mar bravio e Pedro começa a afundar. Jesus, então, com a sua mão de socorro, porque ele é socorro bem presente na hora da angústia, ele pega nos braços de Pedro e levanta Pedro, porque a tempestade estava acontecendo. Mas olha só, Jesus não diz para Pedro, ô Pedro, como eu te amo. Ô Pedro, essa tempestade, esse vento tá feio, né? Não. Jesus olha para Pedro e diz aquela frase que todo crente conhece. Homem de pouca fé. Exatamente isso. Faltava fé em Pedro. Ele tinha fé, mas era pouca para viver aquele sobrenatural. E é por isso que Jesus pede, nos ensina que devemos pedir em oração, porque o Espírito Santo mostra, olha, eu posso te dar, mas você não tem fé suficiente para vivenciar isso. Você não tem fé suficiente para manter isso. Às vezes você está fazendo certos pedidos a Deus, que são legítimos também, mas o Espírito Santo vai mostrar para você, você não tem fé para experienciar isso. E quando eu digo fé, não é apenas certeza. A nossa fé tem que ser uma fé de obras. Muitas das vezes, nós precisamos ter uma fé inabalável em Deus para passar por situações difíceis. Porque viver o sobrenatural de Deus importa também passar por situações difíceis. O próprio exemplo de Pedro. Ele não poderia olhar para o mar. Ele não poderia olhar para a braveza do mar, para o vento intempestuoso. Então Pedro precisava de uma fé que o permanecesse ou o mantivesse vivendo o sobrenatural de Deus. Meu querido, por isso que tem que ser em oração, porque é na oração que Deus mostra-nos, que o Espírito Santo nos mostra o quão a nossa fé é pouca ou quase nada. Lembra, vou te dar outro exemplo. Em Marcos capítulo 9, vamos lá comigo, Marcos capítulo 9, abre aí sua Bíblia. Em Marcos capítulo 9, aqui no versículo 24, deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Marcos 9. Pronto. 24. Nós temos a história de um homem que foi fazer o pedido para o seu filho. Foi fazer um pedido para Cristo para que ele curasse o teu filho. E simplesmente Jesus fala, Marcos 29, 23, Jesus fala o seguinte. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. 24. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, me ajude na minha falta de fé. Olha que coisa maravilhosa. Aquele homem rapidamente reconheceu, ele falou, eu creio. Mas numa análise um pouco mais profunda, ele percebeu que ele queria crer, mas não cria. Então, quando ele percebe isso, naquele momento que ele está orando a Jesus, porque a conversa com Jesus é uma oração, quando eu converso com Jesus, eu estou orando, né? Então, naquele momento que ele está conversando com Jesus, ele, ou eu creio, desejo, os nossos desejos nos empurra, nos impulsiona, dá aquele impulsionamento para a gente dizer a palavra que vier na mente. Eu creio, porque aquele homem queria que o seu filho fosse curado. Mas logo ele para e fala, me ajude na minha falta de fé. Ele reconheceu, em pouco tempo ali, ele reconheceu
que a sua fé era pouca. Então ele pediu: Jesus, me ajude na minha falta de fé, para que eu creia no sobrenatural que tu podes fazer na minha vida. Por isso que tem que ser em oração. Não é uma questão religiosa, é uma questão que o poder é sobrenatural. Então você precisa trabalhar este poder e aprender a usá-lo no âmbito sobrenatural. E o quinto motivo pelo qual você deve fazer o seu pedido em oração é porque é em oração que Jesus inspira e ensina a tua fé. Exatamente isso. A nossa fé precisa ser ensinada. Deus nos dá uma fé, mas é Jesus que nos ensina através da sua palavra, através das pessoas que o Espírito Santo inspirou para nos instruir. Ele nos ensina o quê? Nos ensina a manusear esta fé. Ele nos ensina a operar esta fé e inspira mais fé nos nossos corações. Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar a crescer.